Olá, sou Igor Leite, doutorando em biotecnologia. E vamos estar conversando agora sobre sílica biogênica do cauchy, propriedades, funcionalização e aplicações da biotecnologia cinza. Antes disso, é importante a gente entender o que é biotecnologia cinza. É um ramo da biotecnologia voltado para soluções ambientais e industriais sustentáveis. Ou seja, o foco aqui é prevenir, controlar e mediar a poluição do ar, água e solo. Isso por meio de tratamento de efluentes, biorremediação, adição de poluentes, biocatalistas industriais, o foco também na sustentabilidade. A gente pode ter aqui como exemplo a remoção, né, ou remediação de materiais traços de efluentes e tratamento de esgoto, além da degradação de algum outro tipo de material que possa ser considerado agressivo em relação, ao meio ambiente. Tá? Então, a gente age justamente dessa forma, para tentar controlar o meio ambiente por meio de algum recurso biotecnológico, de modo que ele ofereça grandes potenciais, né, para trazer benefícios, tanto para os seres humanos, como também para o meio ambiente como um todo. Tá? Então, aqui, ó, é, por que que é importante a gente atuar dessa forma? Existe uma grande consequência, né, do crescimento das atividades industriais e urbanas na nossa cidade. Vamos pegar Manaus como exemplo aqui. Então, olha só. Nossa cidade, pessoal, a gente possui um dos maiores parques industriais da América do Sul. Consequentemente a isso, essas atividades vão gerar resíduos. Parte desses resíduos é controlada, parte volta com matéria-prima, outra parte não. Outra parte é descartada juntamente com o resíduo sólido urbano, famoso lixo convencional. Esse lixo, então, ele é encaminhado para o aterro sanitário. No aterro sanitário, quando há degradação dos dois tipos de resíduo, existe a formação de um percolado tóxico, conhecido popularmente como chorume. Esse chorume ele possui uma grande força, um grande potencial de degradação ambiental, por conta do grande número de contaminantes presentes. Degrada rios, água, solo, ar, enfim. Aqui como está na imagem, e parte desses ambientes são utilizados por pessoas, que utilizam de recurso, né, para ingerir água, para pesca de alimentos, enfim. Então, realmente, ele gera uma condição ambiental, né, uma condição social também muito grande. Somado a isso, temos ainda a emissão de gases de combustão de combustíveis fósseis, que também são muito agressivos ao meio ambiente. Nossa cidade, né, tem o oitavo trânsito mais congestionado do país, né, por conta do crescimento desordenado e falta de planejamento, levou a isso. Mas é possível, pessoal, ter uma forma de controlar ou amenizar esses impactos, né, por meio de materiais porosos. Esses materiais, eles agem em duas frentes, na dissuasão, ou seja, na retenção de contaminantes, ou ainda na produção, né, para agilizar o processo químico na produção de outros produtos. Dentro desses materiais, né, então, como é que funciona efetivamente a questão dos contaminantes? Ela age em várias frentes. Então, assim, imagina que agora eu peguei aqui na minha mão 100 ml de chumbo e só joguei no solo. Acontece o que com isso? Esse contaminante, então, ele vai entrar no solo. Dentro do solo, existem algumas argilas onde elas retêm nutrientes que vão para a planta, mas elas também vão reter esse contaminante. Uma vez que eles vão reter esse contaminante, ele encaminha o contaminante e o nutriente para a vegetação. E essa vegetação passa a fazer parte da cadeia alimentar. Imagina que aqui é um pasto e um boi foi lá e comeu esse capim. Daqui a pouco a gente vai e consome o boi. A gente vai se contaminar também. Então, nota como nesse exemplo aqui, a contaminação ela não foi direta, foi indireta. Em outros casos, esse contaminante passa pelo processo de complexação, ou seja, ele encontra no solo fontes com compostos orgânicos, com isso ele vai volatilizar e vai voltar em forma de ar. A gente vai respirar esse ar e vai se contaminar também. Um outro ponto aqui, ó, ele passa pelo processo de precipitação, ou seja, ele vai formar um outro sólido e ficar lá esperando ter algum outro tipo de reação. Além disso, ele pode se transformar em outro contaminante direto e ficar ali também agindo dessa maneira indireta dentro do ambiente. Mas a principal preocupação, pessoal, é quando acontece a mobilização. É quando esse contaminante, nesse exemplo aqui, esse CML de chumbo, ele avança nas camadas do solo, você chama isso de mobilização, e chega até as águas subterrâneas. Essas águas, né, são de poço, a gente chama de poço artesiano, que a gente considera, né, como se fosse uma água limpa, água de poço artesiano, vai formar outros rios,
agir com que vai servir para ambientes, para peixes. Imagina, nesse ambiente aqui que foi contaminado por chumbo. Chegou a ter uma parte onde tem um tambaqui. A gente pescou o tambaqui para comer no domingo. Já vai se contaminar também. Então, nota que a contaminação acontece de várias frentes, não é só direta, tá? De várias frentes. Então, para tentar contornar isso, é que existem alguns materiais, como eu comentei anteriormente, materiais porosos, que eles podem reter, eles podem transformar esses em outros que não são tão agressivos assim. Dentre esses, eles apresentam o cauchy. O cauchy como uma fonte bioorgânica enriquecida de silício, tá? Essa aqui é a aparência do cauchy, pessoal, só uma curiosidade, tá? O termo técnico para o cauchy Methane quiliane, e aí ele é um animal invertebrado. E existe um processo que é chamado de espongicultura, que é chamado de uma fonte renovável do cauchy. Se eu pegar o cauchy, esse cauchy na imagem aqui, e cortar, ele vai virar dois animais, dois cauchys. Se eu cortar em quatro animais, quatro cauchys. Então, existe um processo onde a gente utiliza dessa condição, dessa estrutura do cauchy, para produzir sílica de maneira renovável, tá? A sílica do cauchy, pessoal, ela tem 95% de pureza, ou seja, é uma matéria praticamente pura e é fácil separar o que é impureza do material que a gente precisa. Quando você entra no rio, no igarapé, a sua pele sai coçando, é uma espícula, como se fosse uma agulha do cauchy que entrou no seu poro. É exatamente essa agulha que possui essa riqueza de silício. A gente pode utilizar para fazer, ele é aplicado tanto na questão industrial, como na questão de projetos como esse que a gente está discutindo aqui agora. Tá bom? Tem uma coisa muito mais científica. Ele é um material que possui uma superfície porosa, onde esse poro ele pode reter íons metálicos como cádmio, cobre e chumbo de diversos tamanhos, né? Eu posso utilizar esse cauchy de maneira direta para remediar esses materiais, ou eu posso pegar o cauchy como um material precursor e criar um outro material adsorvente, outro material que tem um potencial muito maior para dissolver esse tipo de contaminante, que pode ser uma zeólita. Uma zeólita, ela é um composto, um mineral formado por silício e alumínio, né, com uma razão entre silício e alumínio, e ainda possui um cátion metálico, onde esse cátion metálico, a função dele é atrair esses íons que são considerados contaminantes. Então, assim, esse azeóleo já pode ser de maneira natural ou eu posso fazer de maneira sintética, né? Então, aqui, especificamente a azeólita clinopetilolita, ela tem um destaque porque ela possui uma grande estabilidade térmica. Eu posso pegar essa zeólita, aquecer até 500 graus e mesmo assim ela não perde a sua estrutura. Ela mantém o mesmo padrão de aplicação. Ela tem uma considerável área específica. A específica é a área que tem o maior número de sítios ativos, onde ela vai estar retendo um número significante de íons metálicos, íons contaminantes. E, consequentemente, a isso ela consegue fazer uma boa seleção, uma boa seletividade do que realmente é preciso ou não. Esses aqui são alguns trabalhos onde foi aplicado esse tipo de material e ele teve resultados bem expressivos. Parte deles sendo sintético, onde aqui no exemplo a gente vai apresentar uma forma de conseguir obter esse material utilizando a nossa sílica biogênica do cauchy como material mais relevante nesse processo. Tá? Então, vamos lá. Deixa para cá. Então, aqui, ó, com isso, turma, olha só. É, com isso, a gente está assim, ó, uma vez que esses metais, né, o cádmio, o cobre e o chumbo, esses são os metais que têm uma maior utilidade, uma maior aplicação na indústria, porque, consequentemente, eles são os que mais contaminam o nosso meio ambiente. Uma vez que eles estão no nosso corpo, acontece o quê? Cobre, ele causa danos no fígado, está associado à cirrose, e estima-se que 30 miligramas de sulfeto de cobre é o suficiente, é letal para qualquer ser humano. O cádmio impede a absorção de novos nutrientes e acumula-se nos rins, causa danos irreparáveis, em alguns casos, ao sistema respiratório. Já o chumbo, perda de memória, cefaleia e tremor muscular. Uma coisa que os três têm em comum aqui, todos eles, a maior concentração de ingestão por meio da água. Realmente, como eu comentei, imagina que a gente pegou uma pilha dessa convencional, jogou no igarapé qualquer, daqui a pouco essa pilha vai degradar. Ela vai degradar, ela vai abrir. Lá dentro, alguns casos possuem chumbo. E esse chumbo possui um potencial muito grande de contaminação. Então, nota como não seria uma certa quantidade industrial em si. Um único material, um único produto que foi descartado, né, de maneira inadequada, ele já tem esse potencial, já pode levar a esse tipo de prejuízo ambiental
e humano também, né? No nosso caso aqui também. Então, assim, como é que funciona? Imagina, agora eu vou utilizar uma sílica ou uma zeólita para estar fazendo a dissorção, né, para estar retendo esses materiais. Como é que funciona isso? Para que aconteça a dissorção em si, é preciso ter três atores aqui: adsorvente, adsorvato, adsortivo e adsorvente. Então, o adsorvato é um material poroso que vai reter os íons contaminantes. O adsorvato são os íons, as moléculas que já foram adsorvidas, já estão ali no sítio ativo. E o adsorvato são os íons que ainda vão passar pelo processo de adsorção. O que acontece, pessoal? Nós podemos ter a adsorção física, que é quando a adsorção acontece em multicamadas. Quando acontece em multicamadas, ou seja, um íon fica preso em cima do outro, a chance de ter a dessorção, ou seja, o retorno do íon para a superfície, é grande. Tá? Mas assim, quando tem a dissorção química, que é quando o íon fica acumulado dentro do sítio ativo, de maneira específica, a chance é de sim, ele ficar acumulado em monocamadas. E com isso, não existe a chance de haver uma dessorção. Ou seja, o interessante seria uma dissorção química. E é por isso que a zeólita, a sílica biogênica, ela é muito, muito aplicada, ela é muito interessante nesse processo, porque por conta da sua área superficial e da organização dos seus poros, ela consegue fazer uma reação química, ou seja, em monocamadas. Então, assim, como é que funciona a formação aqui na zeólita, né? As eólitas, pessoal, elas passam por um processo, né, de tetraedros de silício e alumínio, então tem um sítio ativo que é formado nela, nem a partir desse sítio ativo, então especifica-se o tamanho dos polos, canais e cavidades, onde esses são divididos em unidimensional, bidimensional e tridimensional. Unidimensional. O íon, ele consegue entrar e ficar preso só em uma única direção, ou seja, seria uma situação física. O biodimensional, ele consegue ir em as duas direções, mas ainda assim, acumulando-se em multicamadas, acontece a situação, ou ainda ele pode acumular em tridimensional, ou seja, a passagem cávica, né, os sítios ativos, ele anda nas três direções, e, consequentemente, ele acumula muito mais íons, e assim não acontece o processo de distorção. A força de atração passa a ser muito maior, então ele retém um sítio ativo aqui dentro, muito embora por conta do nosso cátion metálico ele que faz esse processo de atração e retenção também. Além disso, esse material, né, ele tem um potencial de troca iônica, ele é chamado de peneira molecular, e ainda pode ser utilizado como um catalisador, ou seja, o mesmo material. Eu utilizo ele para reter, para adsorver, né, para reter outros materiais contaminantes, e também eu posso utilizar ele para a produção de outros produtos. Tá? Então, especificamente aqui, ó, nossas hortas com clopidolita, né? Utilizando a sílica biogênica para poder, com o material precursor para produzir essa zeólita. Ela vai precisar de 24 arranjos tetraédricos. O seu núcleo é o do tipo sodalita, o seu arranjo é do duplo anel T4, a dimensão do poro dela é 0,4 milímetro, ou seja, é considerado pequeno, ele consegue reter muito maior, o poder de atração é muito maior, e o sistema dele é tridimensional, exatamente aquele que a gente precisa para ter esse tipo para ampliar o potencial, né, de fixação. E ele possui uma área específica de 300 metros, 300 metros quadrados por grama, ou seja, ele possui uma área muito maior em relação ao tipo de zeólita. E é possível obter esse material com todo esse potencial utilizando nossa sílica biogênica como precursor. Como é que, que isso acontece? Como é que isso poderia acontecer? Então, vamos lá. Para isso acontecer, precisa de materiais precursores. Respectivo, uma zeólita vai ter que ter a razão específica de silício e alumínio. Então, para alumínio, a gente pode estar utilizando a caulinita, que é um mineral rico, abundante no nosso estado, na Amazônia como um todo. E aí, esse material, pessoal, ele é um material que ele é amorfo, ou seja, ele é reativo a qualquer outro processo químico, ele não é um material cristalino. Eu converto, né, eu tiro a água dentro da formação. E com isso, eu passo a ter uma metacaulinita, que é um material que, em si, ele pode ser aplicado, né, para poder eu conseguir produzir outro tipo de zeólita, ele perde a parte cristalina, ele passa a ser amorfo, né, com isso, para poder isso acontecer. Eu tenho que remover a água estrutural, e então eu consigo, as amoléculas se reestruturam, né, fazendo uma razão silício e alumínio praticamente um para um. E assim eu consigo obter o material amorfo, onde eu, assim, nesse processo, a conversão
de caulinita e metacaulinita. Né? Já o cauchy, né? Eu passo aqui pelo, o nome dele, né? A metanquilina, né? A gente trabalha, como já comentei. Aí, como é que a gente prepara o cauchy? Ele passa pelo processo de trituração, tritura todo o cauchy, ele vira pó, e isso a gente faz alguns tratamentos químicos com ácido. É um tratamento um pouco pesado, onde elimina-se toda a parte residual, né? Quando ele é triturado, ele fica como se fosse um pó marrom. Quando tira toda essa parte inorgânica, né, que fica só exatamente a sede, que tem uma parte muito esbranquiçada, cor de neve, bem branca mesmo. E isso aí já seria a nossa silica. Então, com isso, eu consigo obter dois materiais, onde com os dois eu consigo utilizar eles, né, em razão adequada de silício e alumínio, eu consigo produzir nossa zeólita. Então, como é que funciona, né? A parte de síntese em si. Em condições hidrotermais, eu tenho uma fonte de alcalina, essa fonte alcalina ela vai servir para agilizar o processo de mineralização dos materiais. Eu tenho a fonte sílica, que no caso seria aqui o cauchy, eu tenho a metacaronita, que seria fundo de alumínio, e tenho água como reagente. Com isso, eles vão formar um gel, e esse gel já vai começar a mineralizar e dentro de um autoclave, entre 120 a 190 graus. Entre 1 a 10 dias eu consigo obter um material chamado zeólita. E esse material ele tem uma grande aplicação para poder atender um número muito maior de contaminantes. Reforçando, eu posso aplicar o cauchy em si, só a sílica do cauchy para esse processo, mas eu posso utilizar ele e produzir um outro produto onde eu vou ampliar ainda mais o poder de dissolção desse material precursor. Que, no caso, esse aqui é o exemplo, né? Dentro do nosso estado, onde é que a gente pode conseguir esses materiais? No caso, a caulenita, ali na ponte da Cabeça Branca, né? No BR-174, no quilômetro 45, praticamente pura, quase com alguns resquícios de ferro, mas é muito fácil saber fazer a separação, né? E aí o cauchy em si a gente pode conseguir lá nas ruínas do Hotel Ariaú, onde, por que que esse local é ideal para isso? A grande contaminação pelos rios ainda não está tão grave aqui. Então, eu consigo pegar o material, consigo triturar ele e converter sem ter um grande número de contaminantes que possa prejudicar a extração da sílica biogênica. E com isso eu consigo fazer a gente consigo produzir, né, nosso azeólito ou aplicar. Então, colegas, esse é o nosso trabalho, que é a referência, né? De fato, deixado claro, a gente tem um potencial muito grande, né, de algo que a gente olha, não dá muita atenção, não dá muito valor, mas tem um potencial industrial e científico enorme, que pode ser muito bem aplicado na nossa biotecnologia cinza, onde ele in natura. Vou pegando, extraindo a sílica biogênica do cauchy in natura, eu consigo ter bons resultados quanto à dissolção desses de metais traços, de contaminantes, mas eu posso utilizar esse material, produzir um outro produto, onde esse produto tem um potencial ainda muito maior, muito mais agressivo em si, que é exatamente o que que a gente precisa, por enquanto, e que a gente consiga ter esses resultados, tá? Então, agradeço a atenção, muito obrigado e fico à disposição para mais esclarecimentos. Um grande abraço.